Uhum. Chegou aí? Peraí. Chegou sim, Beleza. começou a gravação. Tá, tudo bem então. Eu quero desejo começar desejando boa noite aos irmãos. Agradeço muito pela oportunidade, pelo convite que a Larissa estendeu para mim. Como foi falado, sou Isaac, aqui da Igreja Campo Grande. Os irmãos não conhecem a igreja, vocês podem ver que essa daqui é, é o prédio da igreja que eu botei aqui no fundo. Eu acredito que é muito bom, eu gosto bastante desses PGs. Online também tem bastante praticidade, né? A gente poder participar estando em casa e eu acredito que é muito importante essa questão da gente fazer os pedidos de agradecimentos, porque com certeza só Deus é o único que pode resolver os nossos problemas, né? O único que a gente pode confiar. Eu estava pensando numa frase esses dias, inclusive, que é assim, eu gosto dessa frase. Se eu tivesse R$ 1 milhão para cada vez que Deus me deixou na mão, eu seria pobre, entendeu? Porque Deus nunca nos deixa a gente na mão. Essa é a impressão boa. Mas enfim, agora eu vou começar a compartilhar o tema, começar o tema aqui. Eu vou compartilhar minha tela. Tá aparecendo minha tela? Avisa quando vocês estiverem vendo aí, pode falar. Sim, tá aparecendo. Pronto. Tá. Música é no final, né? Só no final. Eu escolhi uma música. Isso, no final. Tá bom. Beleza, então. A mensagem que eu escolhi para trazer aqui é uma mensagem que eu preparei já tem algum tempo, eu já apresentei uma vez na Igreja do Campo Grande. Eu gosto dessa mensagem. Eu espero que seja uma reflexão produtiva aí para ajudar os irmãos no nosso crescimento espiritual, na nossa caminhada com Deus. O título que está aparecendo aí no slide é Religião, Regra ou Relacionamento? Então a gente vai fazer algumas reflexões aqui sobre a nossa religião, sobre qual é o verdadeiro sentido da nossa religião e fazer algumas perguntas importantes. Então, para começar, primeira questão que eu queria trazer para a gente pensar um pouquinho, refletir um pouco, é sobre o sentido da nossa religião e sobre o sentido da própria palavra religião. Quer dizer, eu queria trazer esse questionamento de por que um grupo de pessoas reunidas numa terça-feira à noite, acreditando numa mesma coisa, por que a gente chama isso de religião? Da onde vem essa palavra que a gente diz, né, que o cristianismo é uma religião? Da onde vem esse termo? E aí, pesquisando, quando eu comecei a pesquisar, a primeira resposta que eu encontrei é que a palavra religião seria derivada da raiz religare, que significa religar. Então, a religião seria, por definição, uma tentativa de religar o ser humano com Deus, ou com alguma coisa superior, dependendo aí da religião, né? Existem várias no mundo. Porém, quando eu fui pesquisar mais um pouco, eu descobri que, na verdade, essa ideia é um pouco controversa. Existe um pouco de discussão, né, sobre esse assunto. Muitos estudiosos hoje em dia questionam se essa seria realmente a origem da palavra no sentido linguístico. Existem discussões sobre isso e não tem um consenso, não temos não, pessoas não têm certeza absoluta sobre qual seria a origem mesmo, o sentido da palavra religião, mas independente de ser ou não o sentido da palavra no sentido linguístico, a origem da palavra, eu ainda acho que é muito interessante, eu acho que é muito válido essa forma da gente pensar a nossa religião, essa forma da gente enxergar a religião como um projeto para religar o ser humano com Deus. E quando a gente vai para o caso específico do cristianismo, isso pode ser ilustrado de forma bem interessante pelo símbolo da cruz. A cruz que a gente conhece, e ela tem aí um braço vertical e um braço horizontal, que a gente pode enxergar como símbolo da reconciliação com Deus, na vertical, e a reconciliação com o meu próximo, na horizontal. O amor a Deus e o amor ao próximo, como está aparecendo aí na imagem, tudo isso tem a ver com essa ideia de religião, e tudo isso a gente pode enxergar no símbolo da cruz. Agora, eu comecei falando sobre essa parte, sobre isso, porque eu acho que tudo isso que eu falei aqui, eu acho que tudo isso é muito interessante, é muito bonito de se falar, mas tudo isso é na teoria, digamos assim. Porque na prática, muitas vezes o que acontece é um pouco diferente.
que eu quero dizer é que, na prática, muitas vezes, a religião que deveria unir, deveria religar as pessoas, muitas vezes acaba separando as pessoas. É ou não é verdade? Acredito que vocês vão concordar comigo também, que muitas vezes, no mundo que a gente vê a religião separando as pessoas brigando, discutindo, quebrando amizades por causa da religião. Eu parei para pensar nisso, que coisa curiosa. A religião, que tinha o objetivo de religar, de unir as pessoas, acaba separando. E eu comecei a pensar nisso, refletir para tentar entender o porquê essas coisas acontecem. E eu encontrei até um exemplo disso na Bíblia, que eu coloquei aqui para os irmãos, um exemplo disso, desse tipo de coisa. A gente vê, por exemplo, lá no livro de Atos, contextualizando essa cena aí no contexto do julgamento de Paulo, quando Paulo ele é preso ali pelos líderes judeus, perto do final do livro de Atos, inclusive. E aí Paulo está sendo julgado ali pelos líderes judeus. E o texto fala que num determinado momento, quando Paulo disse isso, o conselho se dividiu, os fariseus contra os saduceus, pois os saduceus afirmam não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus creem em todas essas coisas. Então eu peguei aqui só um recortezinho no meio da história para mostrar que nesse momento, nesse flash aí da história, a gente já vê um exemplo de dois grupos de pessoas que não se religaram, mas que se separaram e começaram a discutir e tiveram desentendimento por causa de questões religiosas, por causa da religião. Então a gente vê que não é uma coisa só de hoje, já há muito tempo, desde a época da Bíblia, já existiam casos assim de pessoas que acabavam se separando, brigando entre si por causa da religião. A religião já naquela época às vezes acabava separando as pessoas. E então eu fui tentar entender o porquê, essa questão da distorção da religião, quando a religião deixa de cumprir o seu propósito original e se torna uma coisa diferente, uma coisa distorcida. E pensando sobre isso, eu pensei e um aspecto que eu queria focar hoje, que eu acredito que tem bastante a ver com isso, é a questão do legalismo. O legalismo é um conceito que eu acredito que aqueles que têm um pouco mais de tempo na igreja com certeza já ouviram, provavelmente várias vezes. Mas eu fui pesquisar na internet qual seria o significado, e uma das definições que eu encontrei para a palavra legalismo dizia o seguinte: atitude teórica ou prática que consiste em encarar a lei e a legalidade como valores absolutos, sem qualquer espírito crítico ou consideração por outros valores morais, ou uma aplicação literal das leis. Então, em outras palavras, se eu fosse explicar, eu diria que o legalismo é quando a lei se torna um fim em si mesma. E o que isso quer dizer? Quero dizer que normalmente, na situação normal, a gente cumpre a lei com um objetivo, com um fim. A gente cumpre a lei para nos aproximar de Deus, ou para nos mantermos próximos de Deus. Podemos colocar dessa forma, né? Cumprimos a lei para nos mantermos próximos de Deus. Mas então, o legalismo seria quando eu deixo de cumprir a lei para me aproximar de Deus e eu começo a cumprir a lei simplesmente porque tem que cumprir, simplesmente por obrigação. Porque tem que fazer, porque está escrito, porque é assim, porque tem que cumprir e acabou. Isso seria a raiz do legalismo. Quando a gente cumpre a lei simplesmente porque tem que cumprir. Tem outro objetivo. E eu fui pesquisar na internet sobre essas coisas e eu descobri algumas coisas bem interessantes que eu queria compartilhar com os irmãos. A primeira coisa que eu encontrei na internet foi esse tema que está aí na tela, que é a Torá e os 613 mandamentos. O que isso significa? Eu fui pesquisar e eu descobri que os judeus, historicamente, eles sempre tiveram uma ênfase muito grande nessa parte das leis. E isso tem aspectos positivos e negativos em si. O aspecto negativo é que isso cria uma tendência maior para se cair no legalismo. Mas eu fui pesquisando sobre essas coisas e os judeus, eles têm uma ideia, assim, conhecida. Eles estudaram lá na Torá. A Torá é a Bíblia dos judeus, nosso Antigo Testamento, né? E o que que aconteceu? Os judeus, eles estudaram lá na Torá
e eles montaram uma lista com todas as leis que eles encontraram ali no Antigo Testamento. Desde os 10 mandamentos, as leis de alimentação, as leis civis, todas as regras e leis no Antigo Testamento. Eles montaram a lista completa e eles enumeraram 613 leis no total, ali no Antigo Testamento. E esse é um número considerado importante no judaísmo até. Eles consideram como um número que representa a totalidade da lei de Deus. E aí eu fui pesquisando mais sobre isso. E aí eu encontrei um site com textos sobre judaísmo, e lá eu encontrei esse texto que eu achei muito interessante. Eu até fui pesquisar hoje mais cedo, e o site ainda está no ar. Se vocês pesquisarem na internet depois, vocês podem encontrar. Eu acho que vale a pena ler por curiosidade. Um site com texto sobre judaísmo, e lá eu encontrei esse texto que tem o título Os 39 Trabalhos Proibidos. É um artigo, um texto falando sobre o sábado, do ponto de vista dos judeus, e eu achei muito interessante porque me ajudou a entender que os judeus eles têm uma visão bem diferente do sábado em relação à nossa, bem diferente do ponto de vista prático, pelo menos. A gente já vai ver um pouquinho disso. Nessa página, ele tem primeiro uma introdução do texto que fala assim: o Shabat, ou sábado, é um presente divino, um dia destinado à renovação de nossas forças e energias e diretriz da semana que irá começar. Até aqui eu acredito que nós concordaríamos. Aí ele fala assim: para alcançar essa inspiração e descanso espiritual, a Torá instituiu uma série de trabalhos, melachá, acho que isso é no hebraico, os quais somos proibidos de fazer no Shabat. A tarefa proibida de realizar no Shabat não é necessariamente um trabalho pesado. Pode ser o simples ato de apertar o botão do interruptor para acender uma luz, que não requer muito esforço. Na maioria dos casos, é um trabalho por meio do qual cria-se algo que não existia antes, como uma nova faísca de eletricidade. E aí, em seguida, ele começa a enumerar a lista com os 39 atividades que os judeus consideram proibidas no dia de sábado. Eu peguei só duas da lista para dar um exemplo. Eu acho que já dá uma boa ideia de como é o teor do negócio. Eu peguei lá no meio da lista o item 36, atividade proibida, que é acender fogo, aumentar, prolongar ou propagá-lo. Exemplos práticos dessa proibição: riscar fósforo, acender chama de gás, ligar a luz elétrica. E ele fala: por isso é proibido abrir a porta da geladeira e automaticamente acende a luz interna. A lâmpada da geladeira deve ser desativada ou afrouxada antes do Shabat. Acrescentar azeite numa lamparina, ligar o motor do carro, acelerá-lo, obter faíscas através do atrito entre duas pedras, refletir a luz do sol em lente de aumento para queimar papel. Tudo isso são atividades que os judeus consideram como ato de acender fogo, e para eles, eles entendem que isso não é permitido durante o sábado, ou Shabat. O próximo item da lista, o 37, é apagar fogo, ou diminuí-lo. Exemplos práticos dessa proibição: apagar fogo através de vento, por exemplo, abrindo a janela; apagar fogo através de areia ou sopro; abaixar fogo ou chama de gás; desligar a luz elétrica; retirar azeite de uma lamparina ou desligar o motor do carro. E ele fala assim: nossos sábios proibiram ler à luz de azeite com lamparina, pois estando concentrada na leitura, a pessoa pode esquecer que é Shabat e mexer no pavio ou no azeite para enxergar melhor. Então eles já proíbem ler à luz de azeite para não ter o risco da pessoa esquecer que é sábado e apagar ali a lamparina. Eles entendem que estaria quebrando o mandamento do sábado ou do Shabat. Então, eu fiquei um pouco surpreso com isso. Se vocês acharam esses daqui surpreendentes, os outros 37 itens da lista são tão chocantes quanto esses. Eu fiquei bem surpreso quando eu li a primeira vez. Mas então, só por perguntar para os irmãos, vocês entendem que isso daqui é uma forma de legalismo também? Pode acenar com a cabeça. Eu já ouvi o joinha do Rafael e da Larissa. Pois é. Então a gente vê que o legalismo é uma coisa que ainda está presente bastante até hoje, não só na época lá da Bíblia, na época de Jesus, mas até hoje a gente vê essa questão do legalismo, parece um vício natural do ser humano.
E aí eu estava pensando sobre tudo isso, né, tentando entender tudo isso, e eu me lembrei de uma história da Bíblia que eu gosto bastante, que eu acho que tem muitas lições para gente, que é a história do jovem rico. Contextualizando primeiro, e lembrando, a Bíblia fala que Jesus ele estava andando com os discípulos e um dia o jovem rico foi até Jesus e o jovem rico perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer de bom para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Bom é apenas Deus, meu filho. Mas se você quer ganhar a vida eterna, guarde os mandamentos. E o jovem perguntou: Quais mandamentos, Jesus? E aí Jesus falou os mandamentos lá: não matar, não roubar, não adulterar, honrar seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. Esses mandamentos você tem que cumprir. E o jovem rico olhou para Jesus e falou assim: Jesus, eu já obedeço todos esses mandamentos desde que eu sou do lado dos aventureiros. Eu já obedeço tudo isso desde que eu sou criancinha. O que é que falta para mim? Então a gente vê que o jovem rico ele tinha uma sensação bem forte de que faltava alguma coisa para ele. E aí ele pergunta o que que falta para mim, e nessa hora Jesus respondeu, como o texto que está aí no slide, Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. E então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Então eu fiquei pensando nessa história e nesse jovem rico que, por um lado, ele cumpria, obedecia todas as leis que ele conhecia lá da Bíblia, mas ao mesmo tempo a gente vê que no final ele não, parece que ele não encontrou aquilo que ele queria. Parece que ele não conseguiu encontrar a paz que ele estava procurando. E então, refletindo sobre essa história, eu cheguei a algumas conclusões bem interessantes, que são as seguintes. A primeira lição que eu tiro dessa história é que o que nos salva não é a nossa obediência à lei, e sim o nosso relacionamento com Jesus. Porque se simplesmente a obediência externa à lei pudesse nos salvar, Jesus teria falado para aquele jovem rico: Meu jovem, para você não falta nada, você já está 100% aprovado. Mas não, faltava alguma coisa para ele. Ele sentia que faltava alguma coisa. E no fim a gente descobre que realmente tinha um problema, tinha uma coisa faltando na vida dele. Porque, embora ele cumprisse todas as leis externamente, ele cumpria por obrigação. Ele não tinha um relacionamento verdadeiro com Deus. Então, o que nos salva não é a nossa obediência à lei, e sim o nosso relacionamento com Jesus. E da mesma forma, o que pode nos tirar do céu não é o pecado, e sim a rejeição do amor de Deus. Então, entendam bem isso daqui. O que pode nos tirar do céu não é o pecado em si, porque se o pecado sozinho fosse suficiente para tirar alguém do céu, ninguém ia para o céu, porque todo mundo peca. Então, para o pecado, Jesus já deu uma solução. Jesus já preparou uma solução lá na cruz para o pecado. Ninguém vai ficar de fora do céu simplesmente porque pecou. Pecado, todos nós temos pecado. O que pode tirar a nossa salvação agora é se a gente rejeitar o amor e a graça e o relacionamento que Deus quer ter conosco. E foi isso que tirou a salvação daquele jovem rico, porque ele rejeitou a oportunidade que ele teve de entregar a vida dele para Jesus e de ter um relacionamento verdadeiro com Deus. E foi isso que tirou a salvação daquele jovem rico, mesmo que por fora ele cumprisse todas as leis que ele conhecia, todas as 600 e poucas leis da Bíblia que ele tinha aprendido, não eram suficientes para salvar ele, porque o que salva é o relacionamento com Deus. E isso, infelizmente, ele não tinha. E aí, então, pensando em tudo isso, pensando em toda essa questão do legalismo, que a gente vê que é uma coisa tão antiga e até hoje está tão presente ao nosso redor, parece uma coisa meio que talvez até natural do ser humano, parece esse vício de transformar a religião numa lista de regras. Eu estava pensando sobre isso, tentando entender por que que o ser humano tem esse vício tão grande de transformar a religião numa lista de regras. E aí eu tive assim uma ideia, uma sacada, uma ideia que foi o que me motivou a montar toda essa pregação desde o começo. Que é o seguinte, eu já vou explicar o porquê dessa foto aí no slide. Mas a conclusão que eu cheguei foi o seguinte: o ser humano ele tem esse vício de cair no legalismo, de transformar a religião numa lista de regras, porque quando eu faço isso, quando eu transformo a minha religião numa lista de regras,
Eu estou definindo ali exatamente o que eu preciso fazer para ser, entre aspas, um bom cristão. Para ser um bom cristão, eu preciso fazer exatamente isso e isso e tudo aquilo que está lá enumerado naquela lista de regras. Então, aquela lista de regras, ela se torna toda a minha obrigação diante de Deus como cristão, é o que está ali naquela lista. Então, em outras palavras, aquela lista de regras se torna o mínimo que eu tenho que fazer para ser, entre aspas, um bom cristão. Ou o mínimo que eu tenho que fazer para falar que eu vou para o céu. E aí vem a grande sacada, que é o seguinte: a partir do momento que eu sei qual é o mínimo que eu tenho que fazer para Deus, eu não quero fazer nada mais do que o mínimo. E esse é o grande segredo. O legalismo, por trás das listas enormes de regras, esconde, na verdade, uma preguiça e uma vontade de não fazer nenhum esforço a mais do que o mínimo para Deus. As pessoas se escondem atrás de listas de regras para tentar saber qual é o mínimo que elas têm que fazer para falar que estão obedecendo a Deus. Essa foto que eu botei aí, que eu peguei na internet, é como se fosse para. Estava pensando em alguma coisa para ilustrar, e eu pensei numa criança que quer ter a altura mínima para poder entrar no brinquedo da montanha russa, e aí a pessoa começa a olhar para a lei de Deus, procurando qual é o mínimo de esforço que ela tem que fazer para falar que está obedecendo a Deus, procurando o mínimo de esforço que ela tem que fazer para poder falar que é crente, para poder falar que vai para o céu. E para isso começam a criar listas e listas de regras que não têm fim. E quando a gente enxerga as coisas dessa forma, vários textos da Bíblia vão se encaixar de forma muito melhor, vão se encaixar de forma muito. Vai fazer muito sentido. E eu trouxe aqui alguns exemplos. Primeira coisa que eu queria comentar, antes, na verdade, é a questão dos dízimos e ofertas, que acho que ilustra bem isso. Mais especificamente das ofertas. Por quê? Qual a diferença? Os dízimos, a Bíblia estabelece proporção definida de 10%, e aí não tem muita conversa. Ou a pessoa obedece ou não obedece. Não tem um meio termo. Mas com as ofertas é diferente, porque a Bíblia não diz quanto eu devo dar de oferta. A Bíblia deixa livre para cada um decidir, de livre e espontânea vontade, o quanto a gente quer ofertar. Recomenda-se que seja uma porcentagem fixa também, né? Mas cada um é livre para decidir o quanto quer doar de oferta. E aí, nessa hora, qual é, então, a primeira coisa, o primeiro coisa que o ser humano natural vai lá e pergunta? A pessoa olha e pergunta assim: qual é o mínimo que eu posso dar de oferta? Ah, é 1%? Então vou dar 1% de oferta. Irmãos, entendam bem, por favor, entendam bem o que eu estou falando aqui. Não é errado dar 1% de oferta. O errado não é a quantidade, o errado é a atitude. Porque, se, por exemplo, se eu falasse que 1% de oferta é muito pouco, a pessoa vai falar assim, não, 1% é muito pouco? Então, diz aí, quanto que tá bom? 2% tá bom? 3% já tá bom? Será que 5% já tá bom, Isaac? Ou seja, a pessoa ainda está procurando o mínimo. Ela não resolveu o problema, ela só mudou um número. Então não adianta. Não adianta mudar o número se a gente continuar com a mesma mentalidade. Não adianta enquanto a gente tiver uma mentalidade, quando a gente doa oferta, como se a gente estivesse pagando o salário de Deus, ou como se a gente estivesse pagando uma dívida de um agiota, não adianta, a gente pode estar dando 90% de oferta, a gente está fazendo errado. Porque as ofertas devem ser uma expressão de gratidão pelas bênçãos que Deus nos dá. Não deve ser algo feito por obrigação. Porque quando eu faço por obrigação, eu estou fazendo só porque, por legalismo. Só porque está escrito, só porque eu sou obrigado. E aí eu quero fazer só o mínimo que for preciso. Então, né, uh, tanto nos dízimos e ofertas, a gente deve fazer as coisas sempre, tanto os dízimos e ofertas como as outras coisas, a gente deve fazer tudo movido por gratidão a Deus, e não por obrigação. E aí, eu lembrei tem um outro texto também que eu acho muito interessante nesse assunto, que é esse texto de Mateus capítulo 18, que eu acho que ilustra muito bem esse assunto que eu estou falando, e lá está escrito assim: Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? E Jesus respondeu: Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quando a gente vai pesquisar o contexto, dizem que naquela época os líderes religiosos
tinham criado uma regra, eles criavam várias regras, né? Mas eles tinham criado uma regra nessa época, que eles falavam que você era obrigado a perdoar o seu próximo pelo menos 3 vezes. 3 vezes você era obrigado a perdoar o seu próximo. Mais do que isso, você podia mandar o cara se lascar. Mas 3 vezes você tinha que perdoar o cidadão. Agora, isso é uma regra que eles tinham inventado. Deus nunca falou isso. Deus nunca deixou uma lei para perdoar uma, 2 ou 3 vezes. Deus falou para perdoar. Qual foi o mandamento que Deus deixou? Deus falou que tem que perdoar o próximo. Mas aí, qual foi a reação do ser humano? As pessoas falaram assim: ai, mas eu não gosto de perdoar o próximo. E eles perguntaram então: mas qual é o mínimo de vezes que eu tenho que perdoar o meu próximo para eu poder falar que eu sou crente? E então, como Deus não falou qual era o mínimo de vezes que tinha que perdoar, eles inventaram e decidiram que 3 vezes era o mínimo de vezes que você tinha que perdoar. Se você fizesse isso, você bateu a meta, pode falar que você vai para o céu, que você é crente, porque você fez o mínimo, você cumpriu a meta. Se você perdoasse pelo menos 3 vezes. E aí Pedro chega lá para Jesus, provavelmente se achando assim, achando que estava na frente. Pedro fala assim: Jesus, quantas vezes eu devia perdoar o meu próximo? Pedro pode ter pensado assim: que tal 7 vezes, Jesus? Que tal? Ó, boa ideia, né, Jesus? Ó, é mais do que o dobro do que os outros perdoam por aí. Os outros perdoam 3 vezes, eu vou perdoar 7 vezes. Mais do que o dobro do que os outros. E também 7 é o número da perfeição, aí fica um negócio bonito, né? Que tal, Jesus? Boa ideia? Pedro achou que tinha tido assim a ideia mais genial de todas. Mas Jesus falou para ele e mostrou que, na verdade, Pedro não tinha entendido nada. E Jesus falou para Pedro assim: Pedro, Pedro, você gosta de fazer conta? Então anota aí: 70 vezes 7 e pode perder as contas de perdoar, meu filho. Porque o que Jesus quis dizer é que não é para a gente ficar contando lá quantas vezes perdoou cada pessoa. A gente tem que perdoar e acabou. A gente tem que perdoar e acabou. É para perdoar sem limites. É para perdoar sem limites. Não tem que contar ou limitar quantas vezes vai. A gente perdoa. Tem que perdoar e acabou. Porque é assim que Deus perdoa a gente também, né? Deus não dá um limite de perdão pra gente. Se tivesse limite, a gente tava lascado. Eu, pelo menos, estava lascado. Mas o tipo de religião que Jesus ensinava não era baseado nessa ideia. Era uma ideia de perdoar sem limites. Era o que Jesus ensinava. E aí, um outro caso muito interessante também é esse aí de Mateus capítulo 5 do Sermão da Montanha, quando Jesus está pregando para as pessoas, lá no Sermão da Montanha, e Jesus fala assim: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Isso foi parte do Sermão da Montanha que Jesus pregou, e de verdade, eu queria ter visto a cara das pessoas quando Jesus falou isso daqui. Que as pessoas devem ter caído da cadeira para trás quando Jesus falou isso. Que as pessoas devem ter pensado assim: mas Jesus, os fariseus e mestres da lei já obedecem centenas de regras da religião deles, além das regras que estão na Bíblia, e Jesus está falando que a gente tem que ser melhor, que a gente tem que fazer muito mais do que eles. Misericórdia, mas como assim? Quer matar a gente? Quantas regras a gente vai ter que obedecer? Você tem que fazer mais ainda do que os fariseus e mestres da lei, que já estão lá empilhados de regra? Mas a questão não é essa. A questão que Jesus estava levantando não era essa. Porque Jesus estava querendo dizer que o importante não é a quantidade de regras que você obedece. O problema daqueles fariseus e mestres da lei é que eles obedeciam centenas de regras na religião deles, mas eram regras que eles tinham inventado para dizer como fazer o mínimo para Deus. E o que Jesus estava ensinando ali é que para Deus o mínimo não é o suficiente. Na relação que Deus quer ter conosco, o mínimo não é o suficiente. Que o que Deus quer ter com a gente é um relacionamento. E um relacionamento não tem mínimo. Pode parecer estranho, mas a gente já vai ver que isso faz muito sentido. Mas o que Deus quer ter com a gente é um relacionamento, e isso é muito importante. Entendam, guardem bem isso. Deus, Deus não quer assinar um contrato com você. Deus não quer ser teu patrão, nem seu sócio, muito menos seu empregado. Deus quer ser o seu pai. Deus quer ser o nosso pai. Ele quer ter um relacionamento de amor com a gente. E o relacionamento não tem mínimo. Ou o mínimo não é o suficiente no relacionamento. Para vocês verem isso,
Para vocês entenderem isso, é só vocês pensarem num casal, por exemplo, a gente tem aí, nesse caso, a gente tem o Rafael e a Larissa, que estão aí na reunião, né? Imagina, vou dar vocês de exemplo, tá? Me dá uma licença um pouquinho. Né? Imagina, hipoteticamente, que um dos dois olhasse para o outro e falasse assim: amor, amor da minha vida, qual é o mínimo de tempo que eu tenho que passar com você para você continuar junto comigo? Imagina isso, né? Que absurdo. Um casal perguntar isso. Não tem cabimento, né? Ou então imagina um casal que, quando um dos dois pede assim, amor, você pode lavar a louça hoje? E o outro responde, mas se eu não lavar a louça, você vai se separar de mim? Não, não vou separar. Ah, então eu não vou lavar a louça. Imagina que para tudo fosse assim. Amor, você pode comprar um pouco de leite quando vier para casa hoje? Mas se eu não comprar, você vai separar de mim? Não, não vou. Ah, então eu não vou comprar. Ou então, amor, tá um dia bonito hoje, vamos dar um passeio? Se eu não for, você vai separar de mim? Ah, não, não vou. Então eu não quero. Gente, não existe relacionamento assim, não se sustenta. Um relacionamento não sobrevive na base do mínimo. Não sobrevive na base do mínimo. E o que Deus quer ter com a gente é um relacionamento verdadeiro, de amor. E aí, para a última parte, quero encerrar lendo esse trecho do livro de Oséias, onde Deus ele fala assim para cada um de nós: eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você, com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você, com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. Esse é o relacionamento de amor que Deus deseja ter com cada um de nós. E o meu apelo nessa noite, meu desejo é que cada um de nós possamos aceitar esse relacionamento com Deus, não nos prendermos nas regras ou não nos apegarmos ao mínimo, mas vivermos de verdade um relacionamento com Deus, por amor e livre espontânea vontade, né? Como é o desejo de Deus para cada um de nós. Que cada um de nós possamos aceitar esse relacionamento de amor com Deus. É a mensagem que eu preparei, escolhi trazer para nós hoje. E essa é a mensagem. Eu nem sei quanto tempo deu. Ah, acho que deu certo, né? Mas enfim, é isso então. E agora vai ser a música. Eu tô com ela aqui, eu posso compartilhar, sim. Isso, pode compartilhar com a gente. Tá, acho que eu já vou parar a gravação, então, que acho que já